Aviva a tua obra no decurso dos dias e no correr dos anos faze-a conhecida. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. O céu se encobre com a sua glória e na terra todos os louvam. O poder está nas suas mãos e ali está velado o seu poder. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se rompem. Os caminhos do Senhor são eternos. Acaso o Senhor é contra o rio que está irado? Contra os riachos a tua ira? Ou porventura contra o mar o teu furor? Já que anda montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Senhor, tire a descoberto o teu arco, e farto está a tua aljava de flechas. Ouvi-o e tremeu o meu coração. Ao som da sua voz, tremeu os meus lábios. Me falharam os joelhos, entrou a podridão dentro dos meus ossos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, o campo não produz o mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do abrisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no meu Senhor, e me exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força, e Ele faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Abacuque 3. Meus amados irmãos, meu convite nesta manhã é para que você adore aquele que fez os 7 estrelados e a constelação de Órion, aquele que transforma densas trevas em manhã e as manhãs em noite, aquele que chama as águas do mar e derrama sobre as terras. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Amós 5:8. Assim diz o Senhor: os deuses que não criaram a terra e os céus desaparecerão desta terra e de debaixo deste céu. Não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó, pois ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. O Senhor, pelo seu poder, Ele criou toda a terra, por sua sabedoria estabeleceu o mundo, e por sua inteligência estendeu o céu, fazendo Ele rebobar o trovão, logo há tumultos de águas no céu, e faz subir das extremidades da terra o seu vapor. Ele cria o raio para a chuva, e sai saindo dos seus depósitos o vento. Deixe-me te fazer uma pergunta. Você conhece esse Deus poderoso? Provérbios 9:10. O conhecimento do santo é prudência. Você conhece o santo? Prosseguindo o conhecimento e entendimento do Senhor, a sua saída será certa, virá a todos como chuva serôdio na parte da manhã. Oséias 6:3. Não orgulhe o sábio na sua sabedoria, tão pouco forte na sua força. Porém, se orgulhar, orgulhe-se nisso, em conhecer-me e entender-me, pois sou Deus misericordioso, justo, e dessas coisas me comprazo, diz o Senhor do exército. Você entende e conhece Deus? Você sabe quem realmente Deus é? Meus amados irmãos, Deus nos revelou sobre o seu caráter, e há uma forma de conhecer a Deus, forma esta que se chama Bíblia. Obrigado, primo. Bíblia. Deixe-me te falar algo sobre a Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12. Deus revela o seu caráter através do seu Filho Jesus Cristo e através da Bíblia Sagrada. Apocalipse 12, nós identificaremos um princípio bíblico a respeito da palavra de Deus. Apocalipse 12, leremos a partir do versículo 7, quando todos acharem, digam amém. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Pelejou também o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado pela terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio o poder, a salvação e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Leia microscopicamente o versículo 11. Eles, pois, o venceram. Por quê, amada igreja? Por causa do sangue do Cordeiro e
por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Eu quero que os irmãos se atentem para a palavra. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Volte algumas páginas, Apocalipse 6, verso 9. Estudaremos o quinto selo este que foi aberto em 1517, com o início da Reforma Protestante. Apocalipse 6, leremos a partir do versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Por causa de quê? Por que eles foram mortos, amada igreja? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Deus, santo e verdadeiro, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Avance agora para Apocalipse 24 e então nós concluiremos. Nós lemos do quinto selo sobre um grupo de mártires que morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, que sustentavam. Apocalipse 20. E no final do quinto selo, o anjo disse para aqueles que pousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus irmãos e conservos, que seriam mortos como eles foram mortos. Agora nós identificaremos quem são esses que acredito que nós estamos vivendo neste tempo, talvez seja eu ou você, que morreremos como morreram os mártires do quinto selo. Apocalipse 20, leremos o versículo 4. Amém? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas do quê? Dos decapitados. Agora veja por que eles foram decapitados. Por causa do testemunho de Jesus, lembra? O testemunho que sustentaram, o testemunho da palavra. Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Veja, esse grupo está no futuro, pois a imagem da besta ainda não foi erguida. E não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora vamos concluir este princípio bíblico, relembrando aos irmãos. Apocalipse 12, 9, Apocalipse 6, 9 e Apocalipse 24 fala de um grupo de pessoas que morreram para defender a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Minha pergunta para a igreja é: que grupo é este? Grupo dos? Quem disse aí? Fala mais alto, quem disse? Remanescentes? Não, quem disse? Santos, mas seja mais específico. Grupo 12, eu escolhi a palavra. Mártires. Grupo dos mártires. Que morreram por causa da palavra de Deus. Deixe-me te falar algo sobre a Bíblia. Se nós não estivermos dispostos a morrer pela palavra de Deus, nós não estamos preparados para viver com Cristo. Este não é qualquer livro, igreja. Este é o livro. Gênesis 1, 2. E o Espírito de Deus pairava pela face da água. Apocalipse 22, 17. A igreja e o Espírito dizem: vem, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim. Nós vemos a presença do Espírito Santo neste livro. Este não é qualquer livro. E eu volto a repetir: se a nossa fé não for o suficiente para morrer por este livro, nós não estamos preparados para viver com Cristo. Fato é, meus amados irmãos, que nós procuramos diariamente um reavivamento espiritual. Reavivamento este que apenas acontecerá quando a igreja de Deus ler a palavra de Deus com o coração como de uma criança inocente e fazer da palavra de Deus o seu alicerce, a sua vida, o seu respirar. Se estamos distantes de Deus, é porque estamos distantes da sua palavra. Título do sermão de hoje: Salvos, mas não seguros. Estaremos estudando a temática do fechamento da porta da graça. Mensagem chamada Mensagem Presente. Existem muitas mensagens pregadas do púlpito. Algumas são determinadas como mensagens presentes. São mensagens pertinentes a um tempo.
Durante toda a Bíblia, durante o tempo do remanescente, nós sempre vemos e identificamos a mensagem presente. Na época de Adão era Gênesis 3,15, a promessa do descendente que pisaria a cabeça da serpente. Na época de Noé era o dilúvio que seria destruiria toda a terra. Na época de Sansão, a libertação do opróbrio do povo filisteu. Na época de Débora, a libertação do rei de Canaã e do seu general Cícera. Durante todo o tempo sempre teve uma mensagem presente. E hoje a mensagem presente e solene é que Cristo está voltando e logo irá se fechar a porta da graça. Então, por isso, meus amados irmãos, este é um tema muito importante e eu peço a concentração dos irmãos. Fechamento da porta da graça. Salvos, mas não seguros. Antes, porém, de começarmos o sermão, como meu hábito e meu costume, eu gostaria de pedir 3 favores. Favores estes que são simples, não acredito que serão pesantes. Favor número 1, faça reverência na casa de Deus e concentre no sermão. Deixe criança ser criança. Olhe para mim e preste atenção na palavra de Deus. Este pedido está baseado em Abacuque 2,20. O Senhor está no seu santo templo, cale-se, porém, todos diante dele. Deus é um Deus de ordem, de respeito, e Ele nos convida a adorá-lo com reverência e santo temor. Hebreus 12:28. Por favor, se você não usar seu telefone como a Bíblia, coloque no silencioso ou desligue. Estou vendo aqui se o meu está no silencioso, perfeito. Favor número 2, e favor muito importante, ore por mim no decorrer do sermão. Essa mensagem não será uma mensagem fácil de ser apresentada. Ore por mim durante o sermão. Não passe muito tempo sem orar pelo pregador. Na realidade, toda pessoa que vem aqui à frente, nós precisamos orar por ela. Esse pedido também está baseado na Bíblia, em Jeremias 1,9, quando o Senhor disse: então estendeu o Senhor a sua mão, tocou minha boca e disse: eis que hoje põe as minhas palavras na tua boca. Eu amo esse verso, porque mostra a cooperação do divino com o humano. Então o Senhor estendeu a sua mão, divino, e tocou a minha boca, humano, e disse: eis que põe as minhas palavras, divino, na tua boca. Deus sempre coopera com o ser humano. Deus usa seres humanos para tocar outros seres humanos. E ao passo que as minhas palavras não são palavras de vida e espírito, quando eu enobreço e levanto, assim diz o Senhor, eu estou apresentando as palavras do Deus vivo. Orem por mim, porque o meu compromisso nesta manhã é com assim diz o Senhor. Favor número 3, eu peço que meus amados irmãos pensem enquanto escutem. Não apenas escutem, pensem. Não apenas leiam, arrazoem. Deus é um Deus de razão, e por isso que Ele disse: vinde, arrazoemos, igreja de New Jersey. Romanos 12:1, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Que é o quê? O vosso culto racional. Deus é um Deus de razão. Pensem enquanto escutem. Tendo pontuado esses favores, vamos orar para o início do nosso sermão. Salvos, mas não seguros. Santo eterno Deus, estamos reunidos na tua santa casa de adoração, e estou aqui, ó Pai, para te clamar que o Senhor esteja comigo nesta hora solene, hora mais importante do culto, que a tua palavra será aberta e a mensagem chegará para a tua igreja, mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, eu te peço que o Senhor prepare o terreno para que essa mensagem seja frutífera, e que ache nos corações um terreno muito plantio, para que a mesma cresça e encontre um solo muito fértil. Senhor Jesus Cristo, eu te peço que coloque anjos poderosos nesse edifício, ó Pai, permeando essa sua igreja, impedindo qualquer interferência satânica neste momento solene. Abençoe a tua igreja e abra o nosso coração, eu te clamo, em nome de Jesus Cristo, nosso sacerdote. Amém. Amém. Continue em Apocalipse 12. Apocalipse 12, nós leremos apenas um verso, verso 9. Apocalipse 12, verso 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado pela terra. Termina esse verso, igreja? E com ele? Pergunta: como foi possível? Razoe comigo. Essa é uma pergunta muito interessante, que muitas pessoas têm dificuldades em responder. Como foi possível que santos anjos fossem expulsos do céu após a rebelião? Pecado. Pecado é a transgressão da lei. Mas isso nos leva a uma outra pergunta: como foi possível que santos anjos pecassem? Eu quero que os irmãos considerem isso. Quando Deus criou os anjos, e os anjos não foram feitos da terra, como nós,
Salmo 145, verso 1, 2 e 5, não precisa abrir, só escutem. Louve ao Senhor dos altos dos céus, louve ao Senhor das alturas, louve ao Senhor os seus anjos, louve ao Senhor todas as hostes celestes. Louvem o nome do Senhor, pois ao seu comando foram criados. Deus simplesmente falou e todos os anjos foram criados. Após a criação dos anjos, Deus os colocou sob um período de prova. Por quê? Porque Deus quer uma adoração, me diga uma palavra, que seja o quê? Espontânea, genuína, voluntária. Os anjos não foram criados voluntariamente, os anjos foram criados pela vontade de Deus. Então Deus permitiu aos anjos um período de tempo para o quê? Para que eles demonstrassem o desejo de continuar vivendo nessa atmosfera de felicidade. Este período de tempo, meus amados irmãos, não tinha passado quando Lúcifer e um terço dos anjos entrou em rebelião. Vidas que Falam, página 32, parágrafo 2, a serva do Senhor diz as seguintes palavras: semelhante aos anjos, veja, semelhante aos anjos, os moradores do Éden haviam sido postos sob prova. Seu estado de felicidade dependia da observância da lei do Criador. Poderiam obedecer e viver, ou desobedecer e padecer. Os anjos caíram, nós conhecemos a história. E veja, uma lição importantíssima. O fechamento da porta da graça, quando a porta da graça se encerra, é um evento irreversível. Os anjos que caíram, terminem minhas palavras, não podiam mais, e os anjos que ficaram, não podem mais cair. Deixemos o céu e descemos para o jardim do Éden. Gênesis 2, 17 e 18, não precisa ver a Bíblia, diz o seguinte: ordenou o Senhor Deus ao homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Você conhece muito bem esse verso. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não, pois do dia que dela comerem, certamente Adão e Eva comeram da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal e foram expulsos do jardim do Éden. Meus amados irmãos, Adão e Eva tiveram um teste? Sim. Qual teste foi esse? Obediência, não comer do fruto que Deus determinou para que eles não comessem. E de todos os testes, eu acho muito interessante, este mesmo livro da serva do Senhor, Vidas que Falam, diz que de todos os testes, esse era o mais fácil que Deus poderia dar. Você já reparou que tudo com Deus é o mais fácil? Deus criou 7 dias. Ora, se Ele criou, os 7 dias são deles. E Ele pede apenas 6 nossos. Deus é o Deus da prata e do ouro. Mas Ele pede só 10% do dízimo. Deus falou para Adão e Eva: pode comer de tudo. Eu quero só uma. Para testar a obediência. E teste esse que não seria perpétuo. Esse teste passaria e eles estariam eternamente livres do perigo. História da Redenção, capítulo 2, página 22, parágrafo 2. A serva do Senhor diz as seguintes palavras: Deus determinou em seu plano onisciente testá-los em sua lealdade. Se resistissem às tentações, haveriam de estar no perpétuo favor de Deus e dos anjos, antes que pudessem ser considerados, olha, eternamente fora do perigo. Os anjos teriam um teste, que não seria para sempre. Adão e Eva tiveram um teste, que também não seria para sempre. Nós estamos vivendo um período de teste, que irá logo se encerrar. Preste muita atenção. Deus é um Deus que dá ao seu povo um período de tempo para fazer o que é certo. Período este que não é para sempre. E a extensão do tempo pode variar de pessoa para pessoa, de nação para nação. Mas chegará um tempo que se encerrará a graça. Até numa cosmovisão cristã nós estamos vivendo sobre um período de prova. Eu estou trabalhando para uma companhia americana e eu estou em time of probation, em tempo de prova. 60 dias, eu provo meu valor, se eu passar, eu sou contratado e eles me dão um seguro de saúde. Nós até então analisamos a história dos anjos, que eles tiveram uma prova e que também Adão e Eva tiveram uma prova. Avance um pouco para Gênesis 6. Depois que Adão foi expulso, nós vemos a genealogia de Adão, Gênesis 5. A sociedade cresceu rápido, as idades espantosas dos antediluvianos. E nós chegamos na época de Noé.
o 10º depois de Adão. Gênesis 6, leremos a partir do versículo 1. Eu não devo continuar sem uma oração. Santo Eterno Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela essa mensagem solene. Senhor Deus, eu venho orar e pedir que o Senhor nos acorde para esta mensagem, porque nós estamos vivendo nas últimas horas de graça, e muitas pessoas são sonolentas, obtusas, e não entendem o tempo em que vivemos. Acorde no Senhor, porque o homem com a vassoura está prestes a varrer muitos, e te pedimos que o Senhor nos segure, ó Pai, neste tempo de prova que estamos vivendo. Eu te peço, Senhor, que nos ajude a formar um caráter simétrico ao de Cristo, para sermos habilitados a morar nas mansões lá do alto. Este é meu pedido em nome de Jesus. Amém. Gênesis 6:1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, das quais entre todas mais lhe agradavam. Veja o verso 3 com muita atenção, leia comigo. Então disse o Senhor Deus: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Por quê? Porque este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Veja, seus dias serão 120 anos. Em profecia, um dia equivale a um ano. Este verso é um verso muito solene. Muito solene. Você já leu esse verso microscopicamente? O meu espírito não agirá para sempre no homem. Por quê? Pois este é carnal. Meus amados irmãos, me escute em nome de Jesus. Chega um tempo em que o apelo do Espírito Santo para de incomodar. Talvez eu possa dizer de uma forma diferente. Chega um tempo em que o apelo do Espírito Santo não é mais identificado pelo coração do ser humano. Porque quando você diz não para Deus uma vez, torna-se fácil dizer uma segunda vez. E toda a expressão de não endurece o coração, a alma, enquanto o Espírito apela, convida, implora para que a alma deixe a vida de pecado. Pois este é carnal, e Deus abomina a carne. Por isso que Cristo disse para Nicodemos: aquele que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Espírito e carne são dicotômicos como água e óleo, não se combinam, não se misturam. João 1,13: aqueles aos quais foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem, nem tampouco da vontade do sangue, mas sim da vontade do Espírito. Romanos 8,5: a inclinação do pendor para a carne é inimizade para com Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem pode estar. O motivo pelo qual os antediluvianos foram destruídos foi por uma escolha consciente de viver na carne, de viver no pecado. Chega um ponto que o Espírito Santo para de atuar, ou que simplesmente você não detecta mais o apelo do Espírito Santo. E Deus respeita a nossa decisão, meus amados irmãos, pois Deus não é um Deus autoritário, Deus é um Deus de liberdade, pois nós não recebemos um espírito de escravidão como outrora, para vivermos atemorizados, mas recebemos um espírito de liberdade, pelo qual clamamos Abba Pai. Deus é um Deus de liberdade, e Ele deixa, com sofrimento e com pesar, você morrer, se a sua escolha for a morte. Deus não entende como uma pessoa em sã consciência pode escolher a morte ao invés da vida, mas Ele te respeita, e pela liberdade Ele deixa você escolher a morte. Por isso que a Bíblia nos diz em Ezequiel 33:11: assim diz o Senhor, não me comprazo na morte do perverso, mas que o ímpio arrependa dos seus caminhos e viva. Arrependei-vos, pois por que a vez de morrer a casa de Israel? Esse verso é fantástico, parece que Deus está aqui sem entender, mesmo sendo inocente. Por que uma pessoa escolhe viver na carne, ao invés de escolher viver no Espírito, que é tão gostoso? Pois o pendor da carne leva à morte, ao passo que o pendor do Espírito leva para a vida e para a paz. Nós analisaremos este evento do dilúvio e aplicaremos no fechamento da porta da graça, à luz de Apocalipse 8 e Apocalipse 6. Pois veja, o que aconteceu com os antediluvianos, Jesus disse que aconteceria nos nossos dias, sim ou não, igreja? Então o que aconteceu lá, acontecerá em breve. 2 pontos nós podemos, importantíssimos, nós podemos tirar dessa história. Ponto número 1: chega um tempo que a paciência divina se esgota,
e Deus fecha a porta. O próprio Deus, Gênesis 7,16, e o Senhor fechou a porta após eles. E veja, meus amados irmãos, o resultado desse evento como é irreversível. Depois que Deus fechou a porta, igreja, os que estavam lá dentro não podiam o quê? Termine minhas palavras. Aí. E os que estavam lá fora, nem se eles quisessem, a porta foi fechada por Deus. Aquela porta só foi aberta quando todo mundo da terra estava o quê? Mortos. Gênesis 9:1. Por isso Deus abriu a porta e Gênesis 9:1 disse para Noé e seus filhos: sede fecundos e multiplicais, enchei a terra. A mesma coisa que ele disse para Adão. Neste senso, não é um segundo Adão. Veja, meus amados irmãos, o fechamento da porta da graça é um momento irreversível. Por isso que a mensagem bíblica é uma mensagem urgente. Se hoje, não amanhã, se hoje ouvires a minha voz, hoje coloco diante de ti a vida e a morte. Se hoje abre o seu coração. A gente não tem muito tempo. A gente tem tempo para tudo na vida, mas para aceitar a Cristo é agora. Porque quando este evento ocorrer e o cintilar de Cristo for ouvido no santuário celeste, e as romãs e as campainhas se escutarem, ao sair do Santíssimo, não haverá mais possibilidade de arrependimento. As palavras serão nulas. Por isso eu volto a dizer, o arrependimento deve ser agora, a entrega deve ser agora. Fator número 2, que podemos notar sobre este evento. Veja, meus amados irmãos, o anjo do Senhor fechou a porta após eles. Gênesis 7,16. Mas a chuva veio de imediato? Hã? Quanto tempo demorou para a chuva cair? 7 dias. Eu sempre fico receoso de falar sobre esse tópico nas igrejas quando eu prego, porque eu não quero amedrontar os irmãos. Mas esse segundo fator é um fator muito sério. Por favor, concentre-se. Vamos orar brevemente. Bondoso Pai, por favor, Senhor, fale por mim. Use o teu servo, ó Pai. Esses lábios impuros, purifica esses lábios, ó Pai. Eu te clamo, Senhor, que o Senhor fale por mim, pois essa mensagem é sua, não é minha. Eu estou apresentando uma síntese do Senhor. Fale por mim, use-me, Senhor. Eu não ofereço resistência. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, me escute em nome de Jesus. A porta da graça se fechou, mas só depois de 7 dias veio a chuva. Imagine o que ocorreu nesses 7 dias. Talvez as pessoas estavam zombando de Noé, jogando pedra na arca, mas já estavam com destinos selados. Vivos mortos, mortos vivos. Meus amados irmãos, há muitas pessoas hoje na igreja, e eu falo ao redor do mundo inteiro, que continuam vindo para a igreja, dirigidos pelo hábito, pelo costume, e já estão com a porta da graça fechada. Eu não quero assustá-los, mas eu quero convidá-los a refletir profundamente. Escute essas palavras da serva do Senhor no livro Patriarcas e Profetas, página 140, parágrafo 1. Escute essas palavras. Todo dia a porta da graça se encerra para alguém. Toda hora, veja, nem todo dia. Toda hora alguém está passando além do ponto da misericórdia. E aí, meus amados irmãos, agora mesmo enquanto eu falo, a porta da graça está se encerrando para alguém em algum lugar do mundo. Pois como eu disse, quando você diz não para Deus uma vez e escolhe conscientemente continuar na vida da carne, você se enlama. Você abre sua vida para Satanás. Conscientemente. Quando a porta da graça se fechar, as palavras serão nulas. Noé pregou por 120 anos. E depois dos 120 anos, o que aconteceu? O dilúvio veio. Abra sua Bíblia em Apocalipse 8. Eu disse que quando a porta da graça se fechar, as palavras serão nulas. E isto não é teoria da minha cabeça. Isto é profecias bíblicas. Apocalipse 8, leremos a partir do versículo 1. Quando a porta da graça se fechar, eu volto a dizer, as palavras não têm mais sentido. As palavras de Apocalipse 22, 11 se cumprirão. Todo mundo achou? Sim. Apocalipse 8. Quando o cordeiro abriu o 7º selo,
Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé na presença de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veja com muita atenção o versículo 3. Veio outro anjo e ficou junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo, veja, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Veja, este anjo é Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, intercedendo pelo seu povo. Tomou o incensário, veja, meus amados irmãos, encheu de fogo do altar e o atirou e o lançou para a terra. O que isso simboliza? O que isso simboliza, igreja? O fechamento da porta da graça. O anjo pegou o incensário, encheu-o de fogo e o atirou para a terra. Quando Deus vê, me escute em nome de Jesus, que não há nada mais que Ele possa fazer para salvar uma pessoa ou uma nação, Deus encerra o período de oportunidade e graça. Abra sua Bíblia em Daniel 9. Eu disse que quando Deus vê que não há nada mais que Ele possa fazer para salvar uma pessoa ou uma nação, Ele encerra o tempo da graça. Apocalipse 9, leremos o versículo 24. Daniel, desculpe, obrigado. Vocês estão atentos, amém? Daniel 9, versículo 24. Profecia esta que todo bom adventista deve conhecer. Obrigado, Noah. Esse aqui é o Noel. Gracinha. Obrigado. Todo bom adventista deve conhecer não só a profecia, como também a sua interpretação. Daniel 9, versículo 24, amém? Veja, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Veja, esse determinado em hebraico significa, desculpe, em aramaico, significa cortada, separada simplesmente. Deus deu 70 semanas para o povo de Israel. Veja, novamente nós temos aqui um outro ponto de prova, um período de prova. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas estas mencionadas no capítulo anterior, Daniel 8,14, as visões das tardes e manhãs, das quais Daniel não compreendeu completamente. Veja, o capítulo 8, o anjo explicou tudo para Daniel, e Daniel entendeu tudo. A única coisa que Daniel não entendeu foi as profecias das tardes e manhãs. Ele explicou o que simbolizava o carneiro, o que simbolizava o bode. Ele foi até mais profundo. Ele falou do chifre notório que subiria do bode, que nós sabemos que é Alexandre o Grande, que esse chifre se romperia e daria 4, que são os 4 generais de Alexandre o Grande, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Tudo isso ele entendeu. Tudo. Os reinos que viriam na sequência, Medo-Persa, a Grécia, tudo isso ele entendeu. A única coisa que Daniel não entendeu foi as profecias das tardes e das manhãs, que o santuário seria purificado. Por isso que o final do capítulo 8, a Bíblia diz, e não havia ninguém no reino que compreendesse a visão. Daniel ficou mal, levantou, fez os negócios do rei, e aqui no capítulo 9, nós vemos o anjo voltando, por ordem de Deus, Gabriel foi explicar as visões das tardes e manhãs para Daniel. O anjo Gabriel foi explicar para Daniel as visões das tardes e manhãs, porque Deus é um Deus de esclarecimento. E meus amados irmãos, da mesma forma que Deus mandou um anjo para Gabriel, Deus mandou um anjo para Daniel, e Deus mandou um anjo para João na ilha de Pátimo, Deus está disposto a mandar um anjo para você hoje. Se você com sinceridade desbravar nas páginas deste livro sagrado, Deus nunca deixa nenhuma alma sozinha ao estudar sinceramente este livro poderoso. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. 70 semanas proféticas, 490 anos, que começaram quando, igreja? Amém, irmão. Deus abençoe a sua vida. E terminou quando? Terminou 34 depois de Cristo, com a morte de Estevão. 490 anos. 70 semanas. Correto. Tiradas das 2.300 tardes e manhãs.
Foram apenas 70 semanas, 490 anos. Um período de tempo que Deus deu para o povo de Israel. Agora, meus amados irmãos, eu não quero chegar profundo na profecia. O que eu quero que vocês percebam, em nome de Jesus, é que Deus, Ele deu um tempo de prova para os anjos. Deus, Ele deu um tempo de prova para Adão e Eva. Deus deu um tempo de prova para todo mundo antediluviano. E Deus deu um tempo de prova para a nação de Israel. E Deus, nos últimos dias, tem dado um tempo de prova para a igreja do sétimo selo, a igreja de Laodiceia, que não é frio nem quente. E infelizmente Deus está a ponto de vomitar da sua boca. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo num período de prova, e essa prova está prestes a ser encerrada. E por que nós estamos tão preocupados com as coisas que acontecem aí fora, enquanto Cristo está prestes a voltar? Cristo está voltando, e a porta está se fechando. Entre na arca. Este é meu apelo nesta manhã. Entre na arca. Eu estou falando com todos os homens. Se todo mundo se perder, coloque a sua família dentro da arca. Deus abençoou Noé. Ele levou toda a sua família com ele. Não ouse você estar fora da arca. Não ouse você, em nome de Jesus, acordar numa superfície toda fragmentada da terra, com Satanás ao seu lado, armando guarnições para marchar contra a cidade santa, o lugar que você deveria estar lá dentro, caminhando para a sua própria destruição. Apegue-se a Cristo, meus amados irmãos. O que é a vida? O que é a vida? Tiago responde: o que é a vida é como uma neblina que aparece de manhã e se dissepa à tarde. No caso de saúde, nós chegamos a 80, mas o final é cansaço e enfado. O que é a vida, meus amados irmãos? De que proveito tem para o homem ganhar tudo e perder a alma? Apegue-se a Cristo, pois a porta da graça se encerrará. E as palavras mais duras que repousarão no ouvido mortal é: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas para os seus servos, os santos, Deus dirá: vinde, benditos dos meus pais, vinde, tomai por posse o reino que nos está preparado desde a fundação dos séculos. Veja, desde o início foi o propósito de Deus que todos se salvassem. Está preparado desde a fundação dos séculos. Mas infelizmente, e o inferno foi preparado apenas para o diabo e para os seus anjos. Mas infelizmente muitos escolherão estar do lado de Satanás. Quando a porta da graça se encerra, não há mais possibilidade de arrependimento. Talvez a pergunta mais pertinente para a conclusão do nosso sermão seja: quanto tempo nós ainda temos? Quão perto nós estamos do encerramento da porta da graça? Quanto ao dia e a hora, nenhum pregador pode trazer essa resposta. Mas Deus nos revelou a proximidade. E o que é revelado, por sua vez, deve ser estudado. Abra sua Bíblia em Apocalipse, 2 Timóteo 2:10. 2 Timóteo 4:10. E já vamos para Apocalipse 6. 2 Timóteo 4:10. Um verso pequeno e simples. Por isso o título do sermão é Salvos, mas não seguros. Nós estamos salvos se estivermos com Cristo, mas nós só estaremos seguros depois do selamento, pois enquanto estamos aqui, a possibilidade da apostasia ela é real. Por isso que em 2 Timóteo 4:10, Paulo disse: mas Demas, tendo amado o presente século, que a igreja me abandonou e se foi para Tessalônica. Veja, Demas aqui, enquanto ele estava com Paulo, servindo a Deus e sendo zeloso na obra, ele estava salvo. Mas enquanto ele se apostatou, ele perdeu toda a sua segurança. Nós estamos salvos, mas não seguros, meus amados irmãos, pois a possibilidade de deixar Cristo de apostatar é real. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse 6. Nós só estaremos seguros quando estivermos selados. Agora, eu disse que todo dia a porta da graça está se encerrando para alguém. Eu não disse, a serva do Senhor disse, Patriarcas e Profetas, página 140, parágrafo 1. Mas também existe um fechamento da porta da graça global, que caracterizará o início da caída do que, igreja? Das pragas. Eu espero que aconteça na próxima semana.
Agora, quando a porta da graça de forma global se encerrar, veja isso, meus amados irmãos, quando a porta da graça se encerrar, por um lado bom, as palavras de Apocalipse 22 vão se cumprirá. Continue o justo na prática da justiça e o santo a santificar-se. A possibilidade de apostasia será removida. Como os antediluvianos, nós estaremos selados em vida, ou para a vida ou para a morte. Em vida, nós estaremos selados, e a possibilidade de pecado será removida. Mas enquanto nós estamos aqui, nós devemos lutar, como a lição nos diz essa semana. Apocalipse 6 deve ser um dos capítulos mais estudados de Apocalipse, porque nos traz os 7 selos de Deus. Apocalipse 6 fala sobre os 6 selos. Então nós temos o capítulo 7, que é o capítulo chamado na teologia de capítulo parental. É um capítulo que vem para responder uma pergunta de Apocalipse 6. Apocalipse 6 acaba com uma pergunta: é chegado o grande dia do Cordeiro, quem poderá subsistir à sua ira? E Apocalipse 7 apresenta o grupo de pessoas que subsistirá. Que grupo é este? O grupo dos selados. Apocalipse 8 dá uma amplificação do 7º selo. Apocalipse 6, como eu já disse, fala dos 7 selos. O primeiro selo, datado da época, ano 31, da morte de Cristo, até o ano 100, representado pelo cavalo branco. E a igreja de Éfeso. Cada selo é representado por uma igreja respectivamente. O primeiro selo, a primeira igreja. O segundo selo, a segunda igreja, e assim respectivamente. Segundo selo, datado da época do ano 100 até o ano 313, quando a perseguição terminou-se com o Tratado de Milão, feito por Constantino, e parou a perseguição representada pelo segundo selo do cavalo cor vermelha, que tem a cor do sangue. Terceiro selo vai da data do ano 313 até o ano 538, representado pelo cavalo preto, um tempo de escuridão espiritual, que a Bíblia foi tirada, e quando a palavra de Deus à luz é tirada, a escuridão prevalece. Por isso que nós temos o cavalo preto. Quarto selo do ano 538, representado pela cor amarela, período de maior perseguição, quando a Igreja Católica se constituiu como uma potência perseguidora, do ano 538 até o ano 1517. Este foi o quarto selo, representado pela cor amarela. Quinto selo, do ano 1517, que é o início da Reforma Protestante, até o ano 1755, quando o sexto selo foi aberto, igreja. O sexto selo foi aberto no ano 1755. E veja, meus amados irmãos, quão perto nós estamos do fechamento do nosso tempo de graça. Porque, se você for estudar na sua casa mais tarde, do selo 1 até o selo 4, nós vemos muitas coisas idênticas. Nós vemos 4 cavaleiros, cujos estão sobre 4 cavalos, e com 4 seres viventes, que todos, ao abrirem o selo, dizem: vem. No quinto selo, nós não vemos mais a palavra vem. Por quê? Porque Cristo já está voltando. Veja comigo o sexto selo, Apocalipse 6, versículo 12. Quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio o grande terremoto. Quando isso aconteceu, igreja? Quando isso aconteceu, o grande terremoto de Lisboa. 1º de novembro de 1755. Um terremoto jamais visto. 4 million square miles. Em 3 continentes. Com 70 mil pessoas vindo a óbito. Continue a outra metade do texto. O sol se tornou negro como... O sol tornou-se negro como saco de crina. E a lua toda em sangue. The Dark Day. Quando isso aconteceu? 1755. O dia 1755, terremoto. Agora até confundi. A 1780. 19 de maio de 1780. Dark Day. Escuridão por completo. Ao meio-dia, tudo escuro. E a lua à noite, vermelha como sangue. Veja agora o verso 13. E as estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Quando isso aconteceu? A chuva de meteoro. 13 de novembro de 1783. Uma chuva meteórica jamais vista e documentada. A noite inteira,
meteoro. Até que no outro dia, amanhã, esclareceu e tirou esta chuva de estrelas. Veja, meus amados irmãos, nós estamos nos últimos dias. E a serva do Senhor disse que sinais e maravilhas seguiriam em rápida sucessão. E apenas 89 anos, 5 das grandes profecias se cumpriram. 1755, 1780, 1783. Então nós vemos 1844 e 1798. 1798, as 1260 anos, e 1844, os 2300 anos. 5 das grandes profecias bíblicas se cumpriram em 95 anos apenas. Agora veja o versículo 13 de Apocalipse 6 e veja o período que nós estamos. Então o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Isto ainda não aconteceu. O que nos diz que nós estamos entre o versículo 12 e o versículo 13. Quando as ilhas serão movidas dos seus lugares e todos os montes se partirão, haverá uma grande destruição antes da volta de Cristo. Vocês lembram? Apocalipse 8:5. O anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou sobre a terra. Meus amados irmãos, aqui nós vemos um elemento diferente, o fogo. O que Deus usa fogo para fazer? Limpar, purificar, destruir. E lançou fogo sobre a terra. Haverá grande destruição. Jeremias viu isso, ou pelo menos parte. Ele descreve com as mesmas linguagens de Gênesis: a terra sem forma e vazia. Haverá uma grande destruição antes da vinda de Cristo. Por isso eu clamo: se apegue a Cristo. Apegue-se ao lado certo, pois você verá nesse dia da destruição que sobre as suas asas você encontrará um grande descanso. Cristo está voltando. Mas quanto tempo mais Deus deve nos dar para arrependermos dos nossos pecados? Eu termino meu sermão com esta pergunta. Quanto tempo mais, igreja, Deus deve nos dar para conscientemente, racionalmente, escolhermos viver com Cristo? E o tempo de Deus não vai durar para sempre, meus irmãos. A misericórdia divina um dia se encerrará. E Deus não vai fazer por você aquilo que você deve fazer por você mesmo. Pelo que quando estenderes as vossas mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicares as suas orações, não as ouço. Por quê? Porque as suas mãos estão cheias de sangue. Veja Isaías 1,17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos seus atos de diante dos meus olhos. Cesse de fazer o mal. Aprenda a fazer o bem. Veja, meus amados irmãos, Deus dando 4 ordens: lavai, purificai. O processo de purificação é um processo duplo, que requer uma cooperação humana. Por isso que Deus disse: tirai a maldade de diante dos meus olhos, cesse de fazer o mal. Deus não vai fazer por você o que você deve fazer. Deus não vai tirar o maço de cigarro do seu bolso, ou a pornografia da sua cabeça. Deus não vai tirar a cerveja da sua boca. Você deve fazer, você deve dizer para Cristo: eu estou cansado dessa vida de pecado e escolho Cristo. Amém. Meus amados irmãos, vejamos os exemplos da Bíblia e escolhemos, sejamos sóbrios para o bem das nossas orações. Veja o que aconteceu com Saul, servo do Senhor. 1 Samuel 16:14. E o Espírito do Senhor apartou-se dele, e um outro espírito maligno da parte do mesmo o incomodava. Veja, meus amados irmãos, Deus não mandou um espírito maligno. A Bíblia nos diz que não existe vacuum, não existe vácuo, não existe um espaço neutro no campo espiritual. Jesus disse que aquele que comigo não junta está espalhando. Se você não está com Cristo, você está com Satanás. Essa é a verdade. Se você não está com Cristo, você não está do lado de Satanás, você está espalhando, você não está neutro. Você está atrapalhando. Esteja com Cristo. Mas, infelizmente, muitas pessoas escolhem não dar a vida a Cristo. E na igreja, e batizados. Judas foi um deles. Discípulo de Cristo, amigo de Cristo. Jesus lutou por 3 anos e meio
para a vida do seu amado discípulo. E nas últimas horas, por 3 vezes nós vemos Jesus lutando com ele ainda. João 13 nos disse, Jesus dizendo para Judas, João 13:10, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés, quanto ao mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O que Jesus estava fazendo aqui, indicando o traidor? Veja, Jesus continuou: não falo a respeito de todos, pois conheço aqueles que escolhi, mas sim para que se cumpra as Escrituras: aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui Jesus cita uma profecia de Salmos 41:9. Por quê? Porque Jesus queria imprimir na mente de Judas o que ele estava prestes a fazer. Judas estava prestes a cumprir uma profecia do lado de Satanás. E Jesus disse que queria salvar Judas nos últimos momentos, porque o próprio Jesus disse: o Filho do Homem não foi enviado por Deus para condenar e julgar o mundo, mas para que por ele o mundo seja salvo. Jesus veio salvar, mas Judas estava rejeitando a salvação. Então, assim Jesus termina: angustiou-se Jesus em espírito. Jesus ainda hoje está se angustiando por muitas e muitas pessoas que escolhem resolutamente viver na prática do pecado. Veja, meus amados irmãos, não existe varinha mágica. E eu falo isso com entusiasmo, porque a serva do Senhor nos disse isso. Veja as palavras da serva do Senhor: se quereis ser santos no céu, precisais primeiro ser santos na terra. Cristo não altera o nosso caráter na sua vinda. A mesma disposição que manifestaste no nosso lar e na sociedade será a disposição que ressuscitará. Precisamos arrepender dos nossos defeitos de caráter para sermos habilitados a morar nas mansões lá do alto. Cristo não opera com varinha mágica. Você não morre no pecado e acorda com uma harpa, tocando uma harpa. Você não morre no erro e acorda cantando a canção de libertação de Moisés. Você não morre pecando e acorda entre os 144 mil selados com o selo do Deus vivo, os virgens que não se contaminaram. Meus amados irmãos, essa mensagem é urgente, essa mensagem é oportuna, essa mensagem é presente. Vamos arrepender dos nossos defeitos de caráter, viver com Cristo como nunca antes, apegar-se a Cristo como nunca antes. Esse é meu apelo para a igreja nesta manhã, meus amados irmãos, que vivamos com Cristo. Angustiou-se Jesus em espírito e disse: o que deves fazer, faz-o depressa. E depois do bocado, imediatamente entrou em Judas Satanás. Meus amados irmãos, não ouse, vou falar pela segunda vez, não ouse estar do lado de Satanás. Esteja do lado de Cristo. A Tarlinha vai vir aqui cantar uma música. E eu peço por uma última vez que os irmãos escolham estar do lado de Cristo. É tão bom estar do lado de Cristo. Este mundo não tem nada para oferecer. Jesus disse: o dia do julgamento chegou e o seu príncipe será expulso. Este mundo jaz do maligno. Aquele que diz que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo não tem nada de bom para oferecer. Ao passo que Deus oferece tantas coisas boas, Deus oferece tantas bênçãos. A Tânia vai cantar uma música que fala sobre o nosso Senhor, como Ele é protetor e como nós devemos agarrar com esse nosso Senhor. Que esta seja a escolha na sua vida nesta manhã, e que todos nós possamos estar juntos, subindo nas mansões celestiais, contemplando o rosto maravilhoso de Jesus, e juntos cantarmos a música da libertação. Porque logo, meus amados irmãos, a besta será condenada e queimará junto com o falso profeta um fogo que arderá dia e noite. Que o nosso destino seja o céu, para todo sempre e para todo sempre. Este é o meu apelo para a igreja nesta manhã, em nome de Jesus.